Livro de Esther, capítulo de número 9, a partir do versículo 20, nós vamos fazer a leitura até o versículo 26, e eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra para falar no seu coração. Diz assim a palavra de Deus no livro de Esther, capítulo 9, versículo de número 20 em diante. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Ramã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas, vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido. Amém. Nós temos aqui nesse texto a base para uma das grandes festas comemoradas pelos judeus até os dias de hoje, a festa de Purim, ou a festa da sorte. A expressão Purim nada mais é que uma forma plural da expressão Pur, que significa sorte, ou no seu plural seriam sortes, a festa da sorte. E eu quero falar nesta noite com você que está me ouvindo aí na sua casa, com os irmãos que estão aqui na igreja. Eu quero falar sobre a festa da sorte, eu quero falar sobre a nossa sorte. Os judeus comemoram essa festa, e é uma festa de grande alegria, que naquele dia foi dia, como o texto diz, de folguedo, né? De tristeza se converter em alegria, né? De luto se converter em folguedo, dia de banquete, dia de alegria, dia de mandarem presentes, dia de mandarem dádivas aos pobres. Porque, irmão, nossos corações foram transformados por Jesus para comemorar. Nossos corações foram transformados, foram preparados para a festa, para a alegria e não para a tristeza. Ainda que nós sabemos muito bem que nós vamos passar por alguns momentos de tristeza, mas a palavra de Deus diz que a tristeza, o choro, né, pode durar uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem pela manhã e a alegria é duradoura. Jesus, nas suas palavras aos discípulos, disse: vocês vão chorar um pouquinho, vão se entristecer, mas em breve a vossa tristeza será convertida em alegria. E quando Jesus foi crucificado, de fato, muitos se entristeceram. Veja aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, andando triste, cabisbaixo. Mas Jesus, aquele que morreu e muitos se entristeceram da sua morte, 3 dias depois ressuscitou, vivo, poderoso, tremendo, glorioso, Senhor dos céus e da terra, para implantar a alegria nos corações novamente. E a alegria foi tão grande que ele derramou sobre o seu povo, os seus filhos, o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, e os corações foram cheios de alegria. E a igreja passou por muitas dificuldades. Essa aqui é uma dificuldadezinha que nós estamos passando, mas o povo de Deus já passou tantas dificuldades, e o Senhor encheu os corações de alegria. Eu creio que esta noite Deus pode encher o seu coração de alegria. Pode encher o seu coração de alegria. Se você der ouvido à voz de Deus, porque se você ficar dando ouvido à voz do mundo, à voz do diabo, à voz da Rede Globo, das notícias de jornal, se você abrir o jornal só tem túmulo, né? Cova, pessoal abrindo buraco, vala, cemitério, né? Morreu tantos, morreu não sei quantos. É só isso que tem no jornal, é só isso que o mundo tem para dizer. Mas se essa noite você ouvir a voz de Deus,
a voz de Deus vai alegrar o seu coração e não entristecer. O crente, no momento de dificuldade, ele tem que estar firmado nas promessas de Deus. Quando você olha ao seu redor e vê só notícia ruim, e vê que as coisas estão se apertando, desemprego, fome, ameaça de doença, de colapso da economia e tantas outras más notícias que vêm sobre nós e nos cercam. As igrejas, de uma certa forma, fechadas ou limitadas. Aí você tende a se preocupar, tende a se desesperar. Mas eu falo para você nessa noite, nesse início de mensagem, nesse início de culto, se firme nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus fortalecem os nossos corações. Assim como as más notícias fazem o nosso coração amolecer, como aqueles homens lá em Números capítulo 13, quando foram mandados por Moisés para sondar a terra, eles foram, mas a Bíblia diz que eles vieram e trouxeram uma má notícia e infamaram a terra. Trouxeram uma má notícia: olha, a terra é boa, mas tem gigante, eles vão matar nós, a coisa está feia, a coisa está preta. E essa má notícia amoleceu o coração das pessoas, amoleceu o coração de toda uma congregação. Mas Josué e Caleb estavam com seus corações firmados na promessa de Deus. Falaram: não, os inimigos são mais mesmo, vai ser difícil conquistar a terra, mas só que é o seguinte: Deus prometeu. Pode estar falando o que quiser aí, governantes, autoridades, organizações mundiais da saúde e etc. As emissoras de TV estão falando um monte de coisa. Podem estar falando o que quiser. Só que eu tenho uma coisa para dizer para você: Deus prometeu. E ponto final. Deus tem uma promessa sobre as nossas vidas. E ponto final. Nós fomos escolhidos para festejar, para nos alegrar. Olha só, irmão, quando eu vejo nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, tantas situações que os servos de Deus passaram. Eu vejo Paulo sendo conduzido preso de um lado para outro, e a prisão daquela época não é igual hoje, não é igual hoje que o preso tem a marmitinha quentinha, tem nutricionista, etc. Eles eram lançados em covas, em masmorras, conduzidos para lá e para cá em embarcações, nas piores condições possíveis. Mas eu vejo aquele homem de Deus, Paulo, preso, falando: eu escrevo essa carta, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo em todos os momentos manifestando uma alegria, um transbordamento. E agora nesse momento, cadê o transbordamento seu, irmão? Cadê os crentes falando em língua? Cadê os pulos? Cadê os gritos? Cadê o glória a Deus? Será que Deus mudou? Não, Deus está aqui. Deus está aí aonde você está, aí na sua casa, e Ele pode tocar a sua vida e pode mudar a sua vida. O livro de Esther que nós lemos aqui, fazendo um breve resumo, porque é um livro que a gente não é muito acostumado a ler, muito acostumado a pregar, e a história parece que algumas vezes nos escapa. Mas é uma história que praticamente tem 5 personagens principais: o rei Assuero, o rei da Pérsia, o rei de diversas províncias; a rainha Vasti, que foi a rainha que foi deposta, que foi tirada ali do seu trono; Esther, a moça, a jovem, bonita e talentosa e sábia, serva de Deus, que por um plano de Deus, por uma estratégia de Deus, por uma intervenção de Deus, ela chega ao reinado e se torna rainha da Pérsia. E também Mardoqueu, o seu pai adotivo, o seu parente que adotou, o homem que não se prostrava diante de Ramã. E, como eu já disse, o Ramã, o general, um homem que de repente aparece do nada, mandando e desmandando e fazendo coisas tremendas. Então temos esses 5 personagens, e a história ocorre ali na Pérsia antiga. E o povo de Deus estava ali, já tinha voltado do cativeiro, estava ali o povo fraco, o povo pobre, ainda se recuperando das diversas tribulações. Mas de repente, quando Esther, depois que ela assume o trono, que ela passa a ser rainha, uma serva de Deus, de repente surge esse homem aí, esse Ramã, que a Bíblia chama ele diz que ele é um agagita. Para aqueles que conhecem um pouquinho mais a fundo, sabem muito bem que os agagitas eram descendentes dos amalequitas, povo que sempre foi inimigo do povo de Deus. E o texto deixa bem claro que Ramã, filho de Amedata o agagita, no verso 24, era inimigo de todos os judeus.
e ele odiava os judeus, ele odiava o povo de Deus, a Bíblia diz que ele odiava Mardoqueu, porque toda vez que ele passava, Mardoqueu não se prostrava diante dele. Ele foi colocado numa grande posição, numa posição de autoridade, e todos deveriam reverenciá-lo, mas Mardoqueu, servo do Deus Altíssimo, não se prostrava diante dele. O que eu quero dizer para você a respeito desse livro, a respeito de tudo que falamos aqui, a respeito desse homem Ramã? Irmãos, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu não estou preocupado com o vírus, eu não estou preocupado com os decretos dos prefeitos, dos governadores, do presidente. Não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com a morte, nem talvez com a fome. Eu estou preocupado com o inimigo do povo de Deus, que muitos têm deixado passar despercebido. Ramã é figura de Satanás aqui, porque o inimigo do povo de Deus não é nenhum homem de carne e osso, não é o comunismo, não é o nazismo, não é. O inimigo do povo de Deus é o diabo, Satanás. A Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Em Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz que ele foi lançado do céu abaixo, e ele veio contra o povo de Deus, e tem pouco tempo, e ele tem grande ira contra o povo de Deus. Esse ódio de Ramã prefigura, ou para nós hoje, tem uma aplicação, tem uma conotação, tem um sentido do mesmo ódio de Satanás que ele tem pela sua vida. Você está preocupado aí com o vírus, está preocupado com o desemprego, está preocupado com o presidente, né? Quem que vai ser o ministro, o próximo ministro da saúde, e você está preocupado com tanta coisa, e você não está percebendo esse inimigo sorrateiro, que quer destruir a sua vida. Ramã articulou um plano ali, junto do rei Assuero, influenciando a autoridade a emitir um decreto contra o povo de Deus, para que o povo de Deus fosse morto, fosse assassinado pelos seus inimigos. O mesmo Ramã, ele construiu, diz a Bíblia, uma forca que, convertendo o seu tamanho, tem aproximadamente 22 metros, 25 metros de altura. Eu fico pensando, mas por que uma forca desse tamanho? Podia erguer uma de 3 metros, já matava qualquer um. Ergue uma puta de uma forca de 20, 25 metros para enforcar Mardoqueu, por causa que tamanho era o seu ódio contra o servo de Deus e contra o povo de Deus. Essa forca prefigura o tamanho da ira que Satanás tem contra a sua vida, e muitos não estão vendo a forca que o diabo tem preparado contra você. Você não está percebendo, mas o diabo tem enforcado muitos aí, tem esfriado muitos aí. Quantos que estão frios, quantos que estão desanimados? Logo quando saiu essa quarentena aí, saiu uma notícia: a TV a cabo, a Netflix vai lançar uma promoção, a TV a cabo vai liberar tantos canais para você ficar assistindo em casa. Sou capaz de afirmar para você que quem liberou os canais para você foi o diabo, para você ficar preso, para você ficar intertido, para você ficar distraído na sua casa, distraído com as coisas desse mundo. E eu percebo que o diabo tem lançado muitos a extremos, ou a um extremo de um pânico, de um medo, de alguma coisa desse tipo, de ficar preocupado, perturbado, há um espírito de perturbação. As pessoas estão perturbadas. O que vai acontecer? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou para o hospital? Será que eu vou morrer? O diabo tem lançado muitos a esse extremo, mas tem lançado outros a um outro extremo também, a serem displicentes, displicentes, incontinentes para com a sua vida espiritual. É com tristeza no coração que eu falo, mas tem gente que está gostando de ficar em casa, à toa, sem fazer nada. Irmão, não é hora de ficar à toa, é hora de guerra, é hora de oração. Assim como Ramã articulou e influenciou a autoridade para perseguir o povo de Deus, o diabo está articulando também. O diabo influencia autoridades, e nós devemos orar pelas autoridades, diz a Bíblia. Paulo fala na sua carta em Romanos, nós temos que orar pelas autoridades, porque elas também são perturbadas pelo diabo. Você vê no noticiário, a autoridade fala uma coisa, a outra autoridade fala outra coisa. Aí o ministro fala uma coisa, o presidente fala outra, o governador, o prefeito, e parece que
as nossas autoridades estão perturbadas pelo diabo. Temos que orar, irmão. Temos que orar para que Deus entre no negócio. O diabo fala na cabeça das autoridades, e temos exemplos vários na Bíblia. Posso lembrar você de Faraó. A palavra era muito clara para Faraó: deixa o meu povo ir, porque senão vai vir as pragas. E uma hora ele amolecia o coração e não, pode ir. De repente a turminha lá vinha na cabeça dele, os magos do Egito, e não, peraí, não é assim não, a gente também faz, isso aí não é poder de Deus não, e influenciava a autoridade. Tantos outros, Nabucodonosor, diversos reis, o próprio Assuero, Herodes, influenciado a perseguir o povo de Deus, a decapitar Tiago, a lançar Pedro na prisão. O diabo trabalhando. Mas talvez você possa falar assim para mim: mas irmão Rude, Deus está no controle, Deus é soberano, Deus está controlando tudo. Amém, irmão? Deus está controlando tudo, Deus é soberano, mas tem um problema: você não é soberano, você não está controlando tudo. As coisas não estão no nosso controle, nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei se daqui 1 minuto eu vou estar vivo ou se eu vou estar morto. Eu não sei se daqui 1 hora o que vai ser de mim. Eu não sei. Deus é soberano, mas eu não sou. Eu tenho, a Bíblia me concita, a Bíblia conclama, a Bíblia me força a buscar, a orar, a me esforçar, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. E nós temos que nos alinhar à vontade de Deus e nós descansarmos na vontade de Deus. Graças a Deus, no livro de Esther, tem exemplos aqui para nós seguirmos. Esther e Mardoqueu, servos de Deus, uma mulher e um homem de Deus que foram usados na sua época num momento difícil. O cenário era outro, era de perseguição, era de guerra, mas nós também estamos num cenário crítico também. Um cenário crítico que estamos passando. E a guerra continua, a perseguição continua, o diabo nos persegue, o mundo nos persegue. Nós precisamos tomar algumas lições aqui de Esther e Mardoqueu. Precisamos agir como eles agiram. Quero deixar alguns conselhos e eu encerro a minha palavra aqui. Mardoqueu não se prostrou diante de Ramã. Eu quero dizer para você: aconteça o que acontecer, não se prostre diante do diabo, diante do mundo. Aconteça o que acontecer. Você pode ser colocado lá no hospital, lá num respirador. Não se prostre diante de Satanás de maneira nenhuma. Está em jogo o céu ou o inferno, a salvação ou a condenação. Ah, irmão Rude, mas eu sou salvo, eu sou predestinado. Quem garante? Você garante? É predestinado, é salvo se você se portar como tal, se manter firme, como nas palavras de Paulo as cartas às igrejas, a Timóteo, a Tito: se fizerdes essas coisas, será vaso para a honra, para ser usado para a glória de Deus. Se apartar dessas coisas, será vaso. Mas se você não se aparta das coisas do mundo, você não é vaso, você não está vivendo como tal. Então não se prostre, ainda que haja ameaças, ainda que haja dificuldades, tribulações, não se prostre diante de Satanás.